A gente tá dando casa, comida e roupa lavada pra barata e depois fica com raiva dela tá dentro da nossa casa, né? Exatamente. Então, o que a gente pode fazer pra afastar essas baratas do nosso Bom, convívio? se você tem baratas de esgoto, elas vêm pelo ralo, invariavelmente, né? Então, você precisa sempre ter em casa ralos que você possa abrir e fechar. E lembrar de fechar. E lembrar de fechar. Né? É verdade, porque às vezes a gente deixa aberto o tempo todo e esquece de fechar. Porque as baratas passam por Acha que aqui. só fecha na hora de colocar a pia de molho, o banheiro de molho, né? Exatamente. E as baratas passam por aqui, né? Então, não só baratas, aquelas mosquinhas de banheiro, aquelas piludinhas que também, vivem né? nos ralos, elas também fazem ovipostura e ralo. Então, isso é um item importante para você ter em casa. Um outro item importante, vamos dizer, um ralo externo que você não tem possibilidade de usar esse recurso, você deve usar uma tampa de ralo, que é esse material aqui. Ele é um material de borracha, né? E quando você coloca ele em cima do ralo, ele meio que promove uma pequena sucção, né? Então ele não deixa realmente os insetos passarem. Isso é um recurso bem legal e bem importante. Isso daqui é a cara debaixo do ralo, né? É assim que as coisas funcionam. E as baratas ficam rodando por aqui. Bom, uma outra opção para barata é se você tem em casa, todo mundo tem esses vidrinhos de pepino, de palmito e tal. É sempre bom a gente guardar essas coisas. Que você pode fechar, eu coloquei um adesivo preto, né? E aqui dentro você coloca um pedacinho de pão, de preferência pão integral. E aí pega aquele restinho da cerveja que sobrou, que tá sem gás, tem que ser sem gás. Aí você joga um pouco, umedece esse pão com essa cerveja. E aqui por dentro você passa vaselina. E coloca essa armadilha, isso aqui é uma armadilha natural. Você coloca essa armadilha, por exemplo, numa garagem que você sabe que as baratas gostam de vir pela rua, passam por debaixo do portão e entram, você pode pôr ali. E de vez em quando você vai lá olhar, né? Tem que ir lá olhar. O que acontece? A barata vem atraída pela cerveja e pelo pão, cai lá dentro, come o pão, tudo bem, mas não consegue voltar por causa da vaselina. Ela vai escorregar. Vai escorregar. Aí, você, de vez em quando, tem que ter um pouco de sangue frio, né? Pra de vez em quando dar uma olhadinha para ver como é que estão as coisas. Você tem que botar mais cerveja, você tem que trocar o pãozinho. Isso é uma coisa que você não pode chegar e esquecer. Ela vai morrer ali de tanto ela não? Pode, porque ela vai ficar muito estressada, né? Tá. Mas aí se ela tá lá, se ela tá lá, subir... daí você pega água com detergente para ela se afogar, né? Afundar. Se você não puser detergente, não dá nada. Aí você sacoleja assim, joga no vaso sanitário e começa tudo de novo. Entendi. Olha lá, uma boa armadilha, armadilha caseira. Lúcia, tô gostando, todas as dicas estão preciosas, segura aí que a gente já volta para passar mais dicas para você. Se você tiver dúvida, 0 operadora 11 2202 8432 ou lá no nosso site redevida.com.br, no final da página, clique em Participe ao Vivo. Eu volto já. Agora vamos continuar aqui com a bióloga e escritora Lúcia Schuller. Ela tá contando pra gente, tava no bloco anterior falando das baratas, né, Lúcia? A gente já falou das moscas, já falamos das baratas. Tem aqueles remedinhos de barata, eles funcionam? Remedinho que é armadilhazinha, aqueles que a gente encontra no Funciona. As iscas, né, em geral, funcionam para barata, sim. Tá, mas ela deu uma isca que eu achei ótima, barata, que você... Barata para barata. Barata você pode fazer barata. em casa, né? Pãozinho integral, cerveja sem álcool, num vidro com vaselina. Você vai passando vaselina assim na borda pra barata depois não conseguir subir. Exatamente. Tá certo? Exatamente. E aí depois você já elimina essa baratinha que foi ali fazer a sua refeiçãozinha. Então, só faltava a gente falar sobre formigas. Formiga é um problema, né? Formiga, eu posso dizer que eu conheço bastante o aspecto, assim, danoso da formiga, porque eu estudei isso no meu mestrado, né? Formiga faz mal para a saúde? Faz bastante. Então, o que eu fiz no mestrado? Eu fui em vários restaurantes que servem grandes quantidades de alimento
e eu coletei as formigas que estavam nesses restaurantes. E aí eu levei para o laboratório e verifiquei quais as bactérias, eu só estava procurando bactérias que vivem no intestino, né? E eu encontrei muitas, inclusive fora do intestino, só algumas que vivem no nariz e na boca, que é o Staphylococcus, que é uma bactéria que provoca uma sensação, uma diarreia imediata. Quando você ingere a bactéria, você tem que correr para o banheiro, porque a diarreia é muito forte, dá uma dor, uma cólica intestinal muito forte, de imediato, quando você ingere um alimento contaminado com o Staphylococcus. É uma bactéria muito ligada aos manipuladores, porque quem está mexendo com o alimento pode soltar alguma saliva em cima do alimento, e como essa bactéria vive nas vias aéreas superiores, ela acaba contaminando o alimento. Mas a formiga é um veículo, é um vetor para contaminar o alimento dessa forma. De todas as amostras que eu colhi, 70% delas exportavam pelo menos uma única bactéria, quando não 3, 4, 5. Né? Então é uma coisa importante. Eu sempre faço uma comparação assim. As pessoas me perguntam, mas se a formiga entrar no meu bolo, eu descarto? Aí eu devolvo a pergunta da seguinte forma: se a formiga, ao invés de formiga, for uma barata que passar em cima do seu bolo, você vai comer o bolo? Por que você vai comer porque passou uma formiga? Porque ela é menor? Como é que é? Que o coração... O que os olhos não veem, o coração não sente. Isso, né? Então não faz o menor sentido. A formiga, ela tem... Como ela tem um trânsito... As formigas que vivem no ambiente intradomiciliar. Sim, qualquer formiga. Porque tem aquelas bem pequenininhas. Exato, são as piores. São as piores. São as aquelas piores. Que fazem fila indiana. Pela pia. São as piores. Porque eu vou te contar uma coisa. A formiga, esse tipo de formiga pequena, diferente dessa barata, por exemplo, que essa barata ela fica em determinadas áreas. Você tem uma área de manipulação de alimentos e elas ficam alojadas e elas não rodam muito. Agora, essa formiga não. Essa formiga ela entra pela tubulação elétrica, ela sai por fora do prédio, ela sobe, entra no ralo, né? Então, eu encontrei no material que eu amostrei muitas formigas com bactérias que vivem no intestino. Ou seja, essa formiga entrou em contato com fezes humanas em algum momento, né? Como que pode esse contato acontecer? As pessoas têm o hábito de colocar no banheiro um cestinho de lixo e depositar ali o papel usado durante a higienização, né? Aquele papel contém resíduos de urina e resíduos de fezes. Muito bem. A formiga, ela precisa de alimentos variados para se nutrir e nutrir as crias que ficam dentro do formigueiro. Então, ela transita pelo banheiro, pela cozinha, ela vai direto naquele cestinho. E ela passa em cima daquele papel cheio de resíduo. As bactérias ficam aderidas, ficam mesmo porque nós, durante o trabalho, nós conseguimos fotografar uma formiga com as bactérias aderidas no corpo, né? Ela fica aderida mesmo. E aí, ela passa pela pia, vai andar em cima do pão, cai dentro do açúcar, e você comeu aquela bactéria que está com resíduo de fezes que estão lá no banheiro. Ela percorre longas distâncias. Longas distâncias. Então, a primeira providência que tem que tomar é não ter esse hábito. Tá, só que a gente às vezes tem um problema de tubulação, Isso não existe. Não, tem gente que tem até a plaquinha, assim, não joga Então, o papel no vaso porque sanitário. a pessoa não está... Talvez as pessoas estejam jogando outras coisas. Em relação a essa dúvida, Papel não entope vaso sanitário. Eu fiz uma consulta na Sabesp. A Sabesp me mandou um e-mail com a informação e chegou a publicar isso em jornal. O papel higiênico, ele se dissolve. É uma matéria orgânica, igual a matéria orgânica não, mas é uma matéria de muito fácil diluição, igual a matéria que o nosso corpo produz. Não tem drama nenhum.
O que não pode é jogar absorvente, coisas que não tenham diluição. Lixeirinha de banheiro é para colocar essas outras coisas que a gente não pode colocar no vaso sanitário, que não vai diluir. Mas papel higiênico é no vaso sanitário. É no vaso sanitário. O vaso sanitário também não é lugar de jogar remédio, nem lugar de jogar alimento, nem óleo de cozinha. Essas coisas, porque isso vai atrapalhar o processo da água, do esgoto, a limpeza daquele esgoto lá para frente, né? Agora, um papel higiênico não tem nada a ver, mas as pessoas continuam com esse hábito. Isso é um hábito ruim, e quando você tem um inseto tão pequeno como esse aqui, minúsculo, que você não enxerga, você tem a contaminação de todo o seu ambiente, porque o inseto vai vetorando e ele vai largando as bactérias por onde ele vai. Entendeu? Então você não pode. Agora, vamos dizer, você está na sua casa, você tem um problema, está instalado. Como que você vai matar? Aí você vai no supermercado, olha assim, nas prateleiras do supermercado, trocentas opções, né? Aí você procura o inseticida o mais forte, né? Que tem o rótulo mais chamativo, né? Se o problema é muito grande, a gente compra até o mais caro. O mais caro, né? Aí já começou errado. Começou errado, por quê? Quando você pega um inseticida, qualquer um, isso aqui é um equipamento profissional. Aqui dentro você coloca inseticida, mas não deixa de ser um spray doméstico, só que é profissional, né? Mas ele produz o mesmo efeito. Eu não posso usar esse equipamento para matar formiga. Então segura aí, porque no próximo bloco a gente vai aprender com a Lúcia Schuller a matar formiga. Muitos de nós achamos que as formigas são inofensivas. Elas podem passear, elas podem entrar no nosso pote de açúcar e tá tudo certo. Não é isso que a gente acabou de ouvir de alguém que estudou sobre esse assunto e que descobriu que nas formigas existem muitas bactérias e que são extremamente nocivas à nossa saúde. Fica pra gente aprender. Vamos exterminar essas formigas. Agora vem cá que a gente vai continuar entendendo... O que? Ah, vai pedir para suas filhas? Gostei. Outro dia mesmo, eu falei, minha mãe já me mandou uma mensagem. Eu quero não. Mas é bom mesmo, pode pedir, que você não vai se arrepender, não. Deixa eu te falar, Lúcia, a gente estava conversando sobre as formigas, né? E eu até queria que você voltasse um pouquinho ao assunto, porque de repente tem alguém que ligou a televisão agora. As formigas têm bactérias e elas causam doenças pra gente. Muitas. É muito mais sério do que você ter uma barata no ambiente. Muito mais sério. Olha isso. Porque é muito mais fácil a dispersão. Essas formigas, a gente está acostumado a ouvir falar, a formiga tem uma rainha, tem os súditos, não sei o quê. Essa espécie de formiga não é assim que funciona. Ela tem várias rainhas, não é uma só. Então, quando tem uma perturbação, lembra que eu falei do spray, né? Você vai no supermercado, compra um spray e você vê as formigas andando pela sua pia, aí você sapeca inseticida ali e acha que resolveu o problema. Aí, uns 3, 4 dias depois, você começa a ver. Tem formiga no banheiro? Não tinha. Tem formiga na copa, até no meu quarto eu achei, na mesa. Por quê? Porque quando você joga o inseticida em cima daquelas formigas que estão ali, aquelas formigas que aparecem, elas são as forrageiras e são, vamos dizer, as que mandam mensagens para o formigueiro. Então elas mandam uma mensagem, as que sobram, mandam uma mensagem de perigo. Então as que estão no formigueiro reúnem grupos de rainhas e crias e se dividem, fracionam o formigueiro. Então, cada uma vai para um lugar. É uma forma de defesa que a espécie tem. Então, cada uma vai para um canto e se protege. O resultado disso é que você começa a ver formiga pela casa inteira. Tá uma guerra instalada. Instalada. Então, se você resolve usar qualquer produto químico para combater a formiga, aí você usa 2 formulações somente. Só com isca. Tá. Não adianta usar produto tipo spray em cima de formiga, mata, mas não resolve pelo que eu expliquei. Então, você pode usar uma isca granulada ou uma isca do tipo gel. Não importa. As 2 funcionam, porque a formiga vai pegar essa isca, vai levar para o formigueiro, vai consumir uma parte e vai distribuir o restante. Inclusive, para as larvinhas, ela coloca na boca das larvinhas o material que ela coleta no ambiente, no trabalho de forrajamento, né? Bom,
E elas morrem. Morrem, mas Tá. isso daqui, vamos dizer, se você colocar numa escala, é o quarto passo. Tá. Tem outros passos antes. Primeiro passo. Primeiro passo. Onde que as formigas estão morando na sua mas casa? às vezes a gente não descobre, né? Descobre. Como? Se você sabe que elas vêm comer bolo, geleia, resto de comida, então o que você faz? Você pega esses materiais, esses alimentos que ela gosta e distribui pela casa. Se elas gostarem mesmo, elas vão sair e vão mandar as forrageiras. Aí as forrageiras, uma avisa a outra. Através de cheiro, ela vai liberando cheiro e aquele carreiro não é visual, é um carreiro de cheiros. E aí elas vão avisando uma outra, uma outra, uma outra. Você consegue visualizar o caminho. Aí você vai na origem. Essa origem pode ser uma fresta, pode ser uma rachadura na parede, pode ser uma tomada, pode ser várias coisas. Em geral, são esses três ocorrências, né? Bom, aí o que você faz? Se for um buraquinho na junta do azulejo ou uma rachadura, você pega uma seringa comum. Aí você pega uma mistura em partes iguais de água e detergente. Aí você puxa aquela mistura. Se tiver uma agulhinha, é até mais fácil, melhor ainda. E aí você encosta aquela seringa no buraquinho e injeta aquela água com o detergente. Por que com o detergente? Porque o detergente, primeiro, ele quebra a tensão superficial da água. Segundo, ele tem uma ação nociva no corpo da formiga, que a formiga, é que ela é muito pequena, não dá para ver, mas as maiores de tipo saúva você consegue ver. Tem uma até que chama cabeça de vidro, que ela tem uma cabeça tão brilhante, o soldado, né, tem uma cabeça brilhante. Então a formiga e qualquer inseto, ela tem uma cobertura de um material protetor, uma cera protetora. E a cera é sensível ao detergente. Então, se a formiga entra em contato com aquela água com detergente, ela vai perder aquela cera e, consequentemente, vai perder toda a água interna e ela vai dessecar. Tá? Então, por isso que a gente usa a água Vai lá com onde detergente. elas moram, água com detergente na seringa. Água com detergente, tudo quanto é buraquinho. Tá, aí, segundo em passo. seguida, você pode usar uma espátula dessa. E aí você pode trabalhar com materiais tipo cimento ou aquele cimento de azulejo. Esse aqui é cimento branco, cimento de azulejo. Ou você pode usar silicone. Ou você pode usar alguma outra cola para vedar. Então, você pode usar até sabão. Sabe aquele sabão em pasta, né, de pote? Você também usar. É ótimo. Então, você vai lá e aplica bastante, porções generosas, depois passa um pano para alisar. Né? O que você vai fazer? Você vai fechar a porta da casa da formiga. A formiga não vai ter mais como viver ali. Quer dizer, ela já morreu. Se tiver alguma remanescente, ela não vai mais poder sair, vai ficar ali. E são processos que exigem acompanhamento constante. Então, as pessoas, às vezes, vivem com problema porque fica com preguiça de fazer esse trabalho. Mas isso é um trabalho que tem que ser feito, é manutenção da casa. Agora, vamos dizer que essas formigas estão dentro da tomada. Aí a coisa começa a complicar um pouquinho, né? Porque tomada tem energia, como é que faz? Desliga a força, vai lá na caixa de força. Não, nada disso, nada disso. Você pega talco do bebê, coloca dentro num frasquinho como esse ou qualquer outro, que você possa espirrar. E aí você espirra talco dentro da tomada. Não precisa ser muita quantidade, né? O importante é que seja espalhado bem uniforme. O que acontece com o talco? O talco, ele tem partículas muito pequenas. E a formiga, você pode ver aqui que ela não tem nariz, né? Ela precisa tirar o ar de algum lugar. O que ela tem são buraquinhos na lateral do corpo dela. E esses buraquinhos, eles têm tipo uma válvula que abre e fecha na presença de oxigênio, na necessidade de oxigênio. Então, ela capta o oxigênio ali. O álcool, o talco, quando ele está no ambiente, ele vai fechar aquele acesso. Ela não vai respirar, vai Ela morrer. não vai respirar, vai morrer. Perfeito.
E aí o Entendeu? quarto que a gente já falou aqui é você usar as seringuinhas. O quarto as passo sementinhas. é você usar o produto químico, mas não adianta aspergir. Tem que ser ou com granulado ou com gel. Perfeito. Olha, o assunto é intenso, é longo e eu quero te convidar para voltar quantas vezes você puder, porque pra gente foi muito bom. Aprendemos bastante, né? Queria que você viesse numa próxima oportunidade também para falar de ratos. A gente tem horror a Opa! rato, mas infelizmente eu sei que tem algumas famílias que convivem muito perto deles. A gente precisa também alertar essa população em Com relação aos certeza. riscos que os ratos trazem à nossa saúde, Com tá bom? certeza. Olha, Lúcia Schuller é bióloga, escritora, ela faz um trabalho maravilhoso e sério há muitos anos e tá no site www.luciaschuller.blogspot.com.br e tem também o e-mail lucia@abcexpurgo.com.br. Se quiser ligar, 011 4330 E tem o livro 6644. publicado também. O livro aqui, olha, Manual Descomplicado Doméstico de Controle de Pragas Urbanas. Um livro maravilhoso. Todas essas receitas e muito mais. Tá tudo aqui no livro. Compra, tenha, porque no sufoco você vai correr lá e a Lúcia vai te salvar. Obrigada. Nada, Cláudia, Muito pra bom gente te ver. receber, viu? Até a próxima. Até a próxima. Que joia de assunto, né, gente? Eu fico feliz demais. Tudo que envolve a nossa casa é tão importante, né? A nossa casa tem que ser cuidada, tem que ser preservada. O nosso ninho tem que estar gostoso.